então vamos lá. Vamos embora. Voltando para os personagens, amigo. Sim, vai. Tem que aguentar. Voltando para os personagens. Depois do Gonzaga, o que é que veio aí pela frente? Depois do Gonzaga as portas se abriram, né? Eu passei um tempo meio depressivo depois do Gonzaga, confesso a vocês, não entrei em depressão, não. Mas eu passei um tempo triste, eu digo, mas meu Deus, será que não vão me chamar mais para nada? Eu fiz em 2012 e eu queria, porque eu queria estar na mídia. Será que vai ficar essa marca do Gonzaga sem lhe largar? Exato, eu digo, será que vão me chamar para fazer algum outro trabalho? Que sempre é assim, sempre quando eu termino, Paulinho, um trabalho meu, eu fico ansioso. Aí eu digo, meu Deus, não vão me chamar mais para outro. Infelizmente é desse jeito que minha cabeça funciona. Só que quando foi em novembro, aí eu recebo um telefonema da Rede Globo, me convidando para viver mais um novo personagem. Esse seria o Josias, que ele era então encarregado de fábrica do Ernest House, que era personagem vivido por José de Abreu. Né? Então eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz a novela Joia Rara. Né? E esse personagem, o que para mim dele marcava, era o chalerado que ele tinha com esse patrão dele, cara. Coisa sem a menor necessidade. Mas eu digo, me marcava do lado mal, a raiva que eu tinha desse cara. E a raiva que eu tinha de pessoas que eu já vi fazerem isso. E quantos eu vejo ainda hoje, né? Tem gente que se aproxima de mim mesmo. Eu sei que é por amor. Segundo o Ludogero, o Xeleléu. Mas eu sei também que é um pouco de carinho. Exatamente. Tem pessoas que é real, é uma coisa real, feito eu e você, e eu e tantos amigos meus. Mas surgem muitos papagaio de pirata, que é aquele cara que quer pousar no meu ombro, que é para aparecer. Né? E esses eu já vi demais. Então o Josias, eu achava ele muito papagaio de pirata, né? Mas foi interessantíssimo fazer. Depois dele, aí veio Amor Te Amo, que é assim que eu saí de lá, também fiquei pensando, meu Deus, será que eu volto? Com poucos meses depois estava eu de volta ao Rio de Janeiro, fazendo Amor Te Amo. Aí, onde eu fazia o Tião. O Tião era um escravo liberto, um escravo totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto falar. Ele era uma pessoa que tinha opiniões, ele ajudava o patrão como se fosse um irmão do patrão. Ele não era visto como sequer um ex-escravo. Né? Então ele tinha roupas belíssimas, né? Era um galã, por assim dizer. E era um cara super apaixonado pela Zefa, né? Que foi feito por Geusa. E no final do enlace todo, ele terminava virando dono daquele engenho todo, porque ele casava com a Zefa e passava a tomar conta da filha dela, que era filha do Jackson Antunes, né, digamos assim, no personagem que era o patrão dele. Né? Então ele passava de um estágio a outro. Eu achava isso belíssimo. A forma que colocaram um negro na tela, eu creio que uma das poucas vezes colocaram um negro na tela, não sei, com o Otelo, né, mas então colocaram o negro de uma forma grandiosa em Amor Te Amo. Eu achei isso lindo, eu achei isso o máximo. Né? Aí veio, depois disso, deixa eu ver qual foi o primeiro que eu fiz. Aí veio Um Contra Todos. Um Contra Todos me marcou demais. Para mim, o personagem. Foi o personagem que eu fiz. Ele era conhecido como Professor ou Justiça. Esse cara era condenado a 387 anos de cadeia, por conta que ele vivia envolvido com tráfico de drogas e com assassinatos. E ele era quem era a mão forte de dentro do presídio. Então ele dizia quem vivia e quem morria lá dentro do presídio. E esse personagem me marcou muito. Mais uma vez eu me encontro com Júlia Andrade, que foi quem fez o Gonzaguinha, e a gente começava ali uma interpretação estilo pai e filho, mas de uma forma totalmente diferente. Ele sabendo que eu tinha o poder de... Ele respeitava como... Era uma coisa assim, muito mais além. Então o que eu digo, o que eu gostei do personagem, é que quem assistiu, né, e quem tiver o privilégio de assistir pelo canal da Fox, vai ver que era o estilo pai e filho, mas totalmente diferenciado. Eram dois homens diferentes que não tinham nada a ver, não tinham
O Júlio, ele teve que se transformar dentro do presídio, né? Ele então fazia o Cadu, e ele tinha que se transformar num grande presidiário. Tinha que encenar lá dentro, né? Teatralizar. Ele tinha que teatralizar lá, ele caiu lá por nada. Né? Quer dizer, por tudo, né? Que foi uma grande quantidade, era uma grande quantidade de droga que encontraram, mas tudo de uma forma implantada, de uma forma implantada, sem ele ter nada a ver. E ele chegava lá dentro, e no final da primeira temporada, eu digo a ele, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E é onde ele olha assim pra mim, eu digo, eu sei que você nunca foi daqui, rapaz. Eu conheço a malandragem, né? Então, e é um personagem que você morre em cena. Eu morro em cena, que foi super marcante. Morrido. Recebemos milhares, mas milhares mesmo. Só eu mesmo recebi 10 mil mensagens dizendo, rapaz, pra que mataram? Né? O Breno, a turma se irritou com o Breno. Aí o Breno disse, não, gente, mas tinha que ser, tinha que acontecer isso daí, que era para poder ter justamente esse laço e vocês ficaram forte, né? Exato. Aí depois que eu saí desse personagem, que para mim é o personagem, foi o que eu fiz mesmo, porque tudo partiu de mim, Breno me deixou super à vontade. Tinha a preparadora de elenco, mas quando eu cheguei lá, aí eu já estava preparado para que ela me preparasse. Aí ela chegou, viu o personagem. As cenas, desculpa, vai terminar prolongando um pouco mais, mas me surgiu uma curiosidade agora. As cenas no presídio por trás das grades, era um presídio que já não funcionava mais, ou vocês fizeram essas cenas em áreas reservadas para gravação, porém dentro de um presídio que estava... Não, cara, não, ali foi... Ou era cenográfico? Era cenográfico, as celas eram cenográficas, mas ali foi no... Eita... Pior é que isso. Mas mesmo que você não lembre, depois eu quero chegar nessa questão também, da sua experiência como preso. Exatamente, ali é um negócio lindo, passou até no filme dela agora há pouco. Era um manicômio de loucos, onde tinham loucos, e eles viviam soltos por ali com a gente. Então a gente pegou uma área que tinha uma quadra e uma parte que era até um hospital que dava para um hospital de animais. Eu também, desculpa, mais uma vez, eu também não estou lembrado do nome do filme, mas eu assisti agora há pouco e com certeza você já está vendo aqui, né, que a gente coloca na edição e indico que vocês assistam. Que é uma mulher, né, de Isis da Silveira. Isis da Silveira, lembrei. Então foi realizado lá. E lá também, oh meu Deus, a gente vai sair do local, mas é um local lindo. Porque lá eles vão e voltam e ficam livres. Então eles circulavam lá com a gente, e eles tinham salas onde tinha pintura, teatro, tudo que você sonhar e imaginar, eles têm lá, né? Então é um setor muito humanizado. Por isso que para mim foi tão importante esse personagem. A gente conviveu com uma oficina. Foi uma oficina, sei lá, fora do comum, além do comum, né? Como eu estava dizendo, quando eu cheguei lá, Breno disse, não mexe em nada aí não. Eu até perguntei, eu digo, vem cá, o que é que você acha? Aí ela chegou e disse, eu vou te dizer um negócio aqui à parte. Breno disse que eu não mexesse com você, na sua construção de personagem. Ele disse que era você com você mesmo. Ele disse que eu então só lesse com você para lhe ajudar no andamento. Eu disse, tá ok. Aí, por incrível que pareça, a gente cai nesse Isis da Silveira. E eu passo a olhar a forma que aquele pessoal vive, né? Apesar deles viverem de uma forma, eles vivem livres, mas presos dentro só deles mesmo, né? Então vários deles me disseram muitas coisas dele, sem precisar expor, né? E eu sou apaixonado por alguns personagens. E um deles é o Lobo, né? O Lobo, eu acho ele fantástico. Ele é um cara que ele vive com a gente, mas tem um mundo íntimo, um mundo que é só dele. Que seja doloroso ou que seja alegre, mas é um mundo íntimo, só dele. Lembrou um dos monólogos que o Severino Florencio inclusive faz, né? Tem um desses personagens que ele faz, que é Diário de um Louco. Exato. Mas vamos lá, outro personagem. Aí, quando eu saio desse, aí fiz uma pontinha justamente no Entre Irmãs,
que é uma série belíssima, com Major este Ano e com Nanda Costa. Né? Aí eu fiz uma pontinha onde eu fazia um tenente da volante, né? E apareço numa cena só, dizendo que o pessoal de Carcará está pela região, e ela pergunta: o senhor ainda não viu ele não? Eu digo: se ele topasse comigo eu já estava morto. Quando na outra cena eu apareço com o pescoço cortado. Né? Então chega a ser até a parte cômica dessa história. Aí eu fui convidado para fazer então um filme que vai se tornar uma trilogia, que era em cima sobre a Polícia Federal, né? A princípio sobre o fato atual, sobre o país. Exatamente. Viveu e está vivendo. E a história que precisa ser contada, né? Por mais que incomoda. Infelizmente no país a gente tem muito do seguinte, né? As coisas que incomodam a gente não quero ver. Né? E a gente tem que parar com essa hipocrisia. Aí você já está lá de espectador na primeira fila aplaudindo. Exatamente. Diversas pessoas que eu conheço estão assistindo um documentário, por exemplo, se passa aquelas crianças da Etiópia morrendo de fome, que é uma coisa triste, horrível de se ver. Não, desliga aí a televisão. Não, cara, não é isso. Você tem que ver. Você tem que ver até mesmo para você poder tomar uma posição com relação a se é a favor ou se é contra. Agora veja, no Polícia Federal, quando eu estava vivendo com você mais essa emoção, né, de acompanhar esse trabalho, você se incomodava, e mais ainda o público, que é isso que você está dizendo, e você tentava falar com a gente que mais na frente, no segundo filme ou no terceiro filme, toda a história ia ser contada, e não apenas parte dela. E como seria toda a história, por mais que tenha ficção, então determinado grupo que estava sendo preservado, mais cedo ou mais tarde, também ia ser revelado. Aí, além do filme Polícia Federal, teve outra produção na Netflix que saiu primeira temporada e segunda temporada. E nesse caso da série, a gente pôde ver na prática aquilo que você avisava pra gente, né? Porque a gente viveu isso. Na primeira temporada da série, todo mundo da esquerda fazendo campanha para não assistir, porque achava que o filme tinha sido financiado pela direita para acabar com a esquerda. E agora, quando a gente vê a segunda temporada, o discurso, que é o que você acabou de dizer, mudou. De repente a gente vê a direita dizendo: não, eles são comunistas, eles são de esquerda. Não tem... É interessante. Essa é aquela coisa. Os Estados Unidos, eles não têm medo de falar sobre isso. Estados Unidos, França, você pode olhar, os grandes escândalos desses países, eles expõem mesmo no cinema, independente do que é que vai acontecer, né? E eles expõem, e a turma não fica melindrado não, né? Não fica, não tem esse mimimi, camarada. Está acontecendo, se a gente tem como contar essa história, tem como exportar essa história, vai servir até para o futuro. Para o futuro. Veja que aí a gente fez essa história, todo mundo achava, não, justamente, vai ser direcionado para isso. Não, nenhum dos atores tinha vínculo com a Globo. Os que tinham contrato tiveram que tirar o contrato da Globo para poder fazer esse filme. Apesar de você ver que eram grandes atores, Antônio Calone, né, quem era mais? O que fez o Sérgio Moro. Fácil você lembrar. Não, é horrível. Todos eles, o personagem que fez o Lula. Flávia Alessandra, aquele Ari Fontoura. Então todos estavam desvinculados, já justamente por conta disso. Outra coisa, não houve patrocínio de Ancine, de lei de incentivo nenhum. Então você chegava, se você quisesse, você daria uma quantia em dinheiro e você teria um dia lá para assistir, junto com as atuações, para assistir às filmagens. Né? Então tinha tudo isso, teve todo um cuidado especial para não envolver nada que fosse do dinheiro público. A gente fez o lançamento do filme, promoveu o lançamento do filme aqui, nos cinemas do Shopping Difusora. E desde aquele lançamento, com você presente, com o público presente, a gente via que a cidade se comoveu, parte da cidade aplaudindo e elogiando, e outra parte criticando, achando que a partir dali o Adélio já não valia mais nada, né? Não, esse cara agora acabou, se ele se vendeu. É interessante quando o tempo passa,
a dinâmica. Né? Aí eu venho fazendo, aí quando foi agora eu fiz o Carro Rei. Que eu pouco vou poder falar, mas quem estava lá comigo, justamente os que estavam me criticando, aí, quando foi depois chegaram perto de mim agora, mas Adélio, e tu agora tu tá fazendo personagem. Eu digo, pra você ver, meu querido. Que é só um personagem, eu sou um ator. Eu sou um ator. Eu acabei de dizer, eu sou um boneco. Eu sou um boneco que vou lá, você simplesmente vestiu, eu brinco da sua forma e da sua maneira. Já quando for depois uma outra pessoa me convida e diz, vem cá, veste o boneco de novo e vamos brincar. Isso é ser profissional. Isso é ser profissional, né? Independente de tudo. Né? Eu não posso estar me dando ao luxo. Eu não sou um político. Talvez eu até vire. Quem sabe agora nas eleições de 2020. Um político de mau caráter, porque o que ele quis dizer é um político que na vida pública, né, é uma coisa e na vida privada é outra. Exatamente. Aí justamente aí tem esses dois pesos, essas duas balanças. E em Carro Rei, eu amei contracenar com o Matheus Nascergai. Olha, o cara é um gênio, ele já fez bilhões de trabalhos, né? Cada um mais reconhecido do que o outro, a partir do Alto da Compadecida, passando por Serra Pelada, fez vários que se destacaram, né? São muitos personagens assim para a gente poder até enumerar. E aqui em Caruaru, que aí sim, aí foi meu tudo, né? Privilégio que só quem tem é quem mora no Rio. Uma coisa é você viver e contracenar com esses personagens no ambiente deles. Exatamente. E agora trazendo eles. Aí eu puxei, eu digo, pronto, então agora a brincadeira vai chegar aqui, é comigo, né? Então foi em Caruaru, na minha terra, onde eu pude desfrutar junto com minha família, né, da convivência com todo esse pessoal e dar um brilho melhor, maior, sei lá, à minha terrinha, né? Então foi muito bom, totalmente diferente. E agora estou passando por mais um processo, onde vou agora fazer um tenente-coronel da PM, um cara super sério, né? Um cara ilibato, digamos assim, né? Em termos... Que época é isso? A época do passado? Não precisa entrar em detalhes, eu sei. Não, é atual, uma coisa bem atual. Então ele é um cara digno e que se revoltou com determinadas situações, certo? E passa então a querer ser um deputado estadual para poder fazer alguma coisa. Para interferir mais na vida pública da sociedade. Para o bem, entendeu? Então ele é um cara muito do bem. Esse é a pegada, né? Esse é o contexto. E é onde eu espero que vocês vejam aí, que vocês vão gostar. A gente está encerrando já, infelizmente, né, porque tem muita história, mas o tempo é ouro, principalmente no caso da internet. Eu queria que você comentasse agora, apesar de ter passado por tantos personagens, se tem algum personagem que você ainda não fez, que você gostaria de fazer. Inclusive, como você brincava muito com o Forte, né, com o cowboy, com o faroeste, por isso até que eu perguntei se esse tenente não era algo do passado que pudesse se associar a isso. Se você pensa, né, já se imaginou fazendo um filme oeste, bang bang, alguma coisa assim, ou se esse seria o personagem, ou se tem outro personagem que você não realizou. Tem. Eu queria muito fazer, ele é um personagem que foi feito no teatro, né, mas eu queria fazer ele então no cinema. Seria o anfitrião de Um Deus Dormiu Lá em Casa, né? Então eu fiquei apaixonado por esse texto, onde eu e João Albuquerque quase que montávamos tudo, a gente até ensaiou tudo, mas foi uma época meio difícil no TEA, então a gente cancelou esse espetáculo. O Adélio, para quem conhece, é uma daquelas pessoas que é fácil de se amar. Tornou-se, claro, ao longo de sua vida, não só um grande ator, um bom profissional na sua área, mas também, e digo isso com muito cuidado do que estou dizendo, porque eu sei o que estou dizendo,
um bom esposo, um bom pai, um bom amigo, um bom cidadão. Claro que como todos nós e como todo ser humano tem suas limitações, mas ainda assim é alguém que de fato, como eu citei, é um amigo que eu amo e é realmente alguém muito talentoso que a gente teve a oportunidade de conseguir trazer agora para a entrevista no Vivência. Eu queria que você, Adélio, agora pudesse encerrar essa entrevista vivendo um desses seus personagens, é um desafio, né, o segundo que eu faço nessa gravação, e trazendo uma mensagem para quem está assistindo a gente. É uma frase, um pensamento, e num desses personagens que você já viveu. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, de poder estar aqui, porque eu estou entre amigos, eu estou em casa, né? E o personagem que eu escolheria seria justamente o professor. É para qual câmera? Essa. Vamos lá. Uns vêm ao mundo com a finalidade do lápis, outros com a da